Vez ou outra eu recebo dúvidas de anotação e evolução de enfermagem, enfermeiro e técnico, quem faz o que e tal. Já fiz vídeo aqui no canal, mas vez ou outra chega, não sei se vocês não viram esse vídeo, mas não importa, né? O importante é que vou fazer esse vídeo novamente para fazer mais esclarecimentos aí, para que vocês realmente entendam, de fato, o que é uma anotação, o que é uma evolução. E se esse vídeo der bom, eu vou fazer exemplos de anotações e exemplos de evoluções. Acho que assim vai ficar muito mais claro. Mas hoje eu vou só explicar conceitos e eu quero que vocês compreendam. Então, se você é enfermeiro, se você é técnico de enfermagem, entenda isso daqui. Tem gente com conceitos errados, tem gente explicando conceitos errados para os alunos, e aí vira essa bola de neve, você perde uma questão de concurso, você fala o que você não faz, ou você faz o que você não fala. Então, para desmistificar todos esses tipos de problemas, veja esse vídeo até o final. Aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, siga a gente lá no YouTube e não deixa de ser membro desse canal, porque assim você me ajuda a criar conteúdos diariamente. Galera, então vamos lá, tá? Anotação e evolução é uma eterna briga, a galera confunde. Primeiramente, existem 3 pessoas importantes na categoria de enfermagem, tá? Então eu vou colocar eles aqui embaixo para ninguém falar nada. Ó, existe o enfermeiro, existe o técnico de enfermagem, tá? Vou abreviar, tá, gente, para andar rápido. E tem o auxiliar de enfermagem. Existem 3 pessoas importantes, né? 3 classes de pessoas que estão nessas categorias profissionais que são importantes aqui. Então, enfermeiro, técnico e auxiliar. Vamos lá. Eu vou fazer uma linha aqui. Ó, vamos fazer uma linha aqui para a gente dividir. O enfermeiro, tá? Pela categoria, ele tem nível superior, tá? O técnico, ele tem o nível médio, certo? Nível médio. E o auxiliar de enfermagem, fundamental. Embora a gente não vê ninguém que é auxiliar de enfermagem com fundamental. A galera tem auxiliar de enfermagem no médio. Estou colocando aqui a literatura na íntegra para todo mundo entender o vídeo, certo? O que acontece? No papel, na atribuição, na assistência, existem diferenças nessas categorias aqui, onde a galera começa a confundir a parte de cima. O enfermeiro, tá? Uma das atribuições do enfermeiro é ele fazer avaliação, tá? Avaliação. Fazer uma avaliação, tá? Ele faz avaliação. Além de avaliação, ele tem o quê? O raciocínio clínico, tá? Galera, entenda, porque assim, a galera começa a ver o vídeo, começa tipo assim, a questionar, não entende. Se o enfermeiro tem raciocínio clínico, não estou falando que o técnico não raciocina, porque tem gente que tem essa ideia quando a gente fala isso. Eu estou falando clínico, não estou falando de você raciocinar qualquer coisa que você quiser na sua vida. Entenda, tá? Porque quando a gente fala isso aqui, o povo, o técnico também raciocina. Gente, clinicamente, tá? Estou falando do papel aqui. Por isso que depois eu não entende lá em cima. Então, veja só. O técnico de enfermagem, tá? O técnico de enfermagem, ele executa uma ação. Executa uma ação, tá? E o técnico e o auxiliar de enfermagem, se você analisar bem, o auxiliar de enfermagem, ele auxilia. Uai, Éder, lógico. Só que na prática, esse auxiliar de enfermagem faz a mesma coisa que o técnico. Então já começa a bagunça lá na assistência de verdade. Porque não existe diferença entre técnico e auxiliar na prática. Quem é auxiliar, quem é técnico de enfermagem, que eu estou falando aqui sobre isso, entende muito bem. Na prática não tem, mas era só para auxiliar, tá? Mas enfim, na prática não acontece dessa forma. Então, vamos lá. Vou pegar exemplos práticos para que vocês compreendam isso daqui, tá bom? Vamos lá. O enfermeiro fez uma avaliação do paciente,
né? Fez ali uma semiologia, ele fez uma avaliação cardiovascular do paciente e ele percebeu que o paciente tem uma turgência de jugular quando está a 45 graus, tá? Então o enfermeiro ele fez o quê? Uma avaliação e viu que o paciente tem uma turgência da veia jugular. Vou colocar turgência de jugular, tá? Jugular. Então, ao avaliar isso aqui, o que ele raciocinou? Esse paciente ele está com a parte venosa congestionada. Isso é raciocínio clínico, isso aqui ele tem que pensar. Enfermeiro que não pensa tá difícil, tem que pensar. Peraí, se a veia jugular está congestionada, esse paciente pode ter problema com insuficiência do ventrículo direito, esse paciente pode ter um tamponamento que justifica a tríade Beck, só que como o enfermeiro ele tem uma equipe, então ele vai falar assim, fulano, verifica a pressão desse paciente aqui para mim, ou melhor, os dados vitais, coleta aqui para a gente os dados vitais. Aí vai lá o técnico de enfermagem e vai executar a verificação dos sinais vitais, certo? Então o que o técnico fez? Executou um pedido, uma solicitação, tá? Por quê? Porque quando o enfermeiro foi lá e raciocinou, ele começou a entender a gravidade desse paciente, só que ele precisa de mais informações clínicas, que o técnico de enfermagem consegue ajudar muito bem. Ele foi lá e verificou os dados vitais do paciente, por exemplo, tá? E o que acontece agora? Tá? Anotação. Anotação. Você sempre vai anotar aquilo que você fez. Então, eu sou o técnico de enfermagem, tá? Eu sou o técnico de enfermagem, vou lá, ó. Eu sou o técnico de enfermagem, tá? Eu verifiquei os dados vitais do paciente, não foi? Então, eu vou fazer uma anotação do que eu verifiquei, com valores, com terminologia. Ah, o paciente... vamos lá. Foi verificado pressão arterial do paciente, a qual se encontrava com hipertensão, sei lá, você pode colocar PAS e o valor, PAD e o valor, ou você pode colocar o paciente apresentava hipertensão arterial secundária ou terciária ou crise hipertensiva. Vai depender do valor, tá bom? Você colocou as descrições aqui dos dados vitais. O que você fez foi uma anotação daquilo que você foi lá e executou, beleza? Mas vamos pensar o seguinte, você teve dificuldade para verificar a pressão do paciente, porque deu um valor, você ficou com dúvida, será que esse valor mesmo está muito alta? Aí você verificou no outro membro, estava alta também, aí você chamou o enfermeiro, fulano, vem cá. Aí o enfermeiro chegou lá e verificou também. E realmente era o valor que você tinha verificado. Mas por segurança você chamou. O que o enfermeiro fez? Não foi lá e verificou a pressão do paciente também? Então, o enfermeiro precisa fazer uma anotação, tá? Da PA que ele verificou, certo? Então, o enfermeiro. Então, a anotação, ela não é só para técnico e auxiliar de enfermagem. A anotação é para qualquer profissional de enfermagem que faça algo com o paciente. O que você fizer com o paciente, isso precisa de uma anotação. A anotação é um registro, então você está registrando aquilo que você fez, seja enfermeiro, seja o técnico, seja auxiliar. Éder, e a evolução? Bom, não é exclusiva do enfermeiro a evolução. Por exemplo, no final de um plantão, o que um técnico pode fazer? Ele vai evoluir de 7 da manhã às 7 da noite. O que aconteceu? Ele fez um resumo na percepção técnica do que ele fez. E o que o enfermeiro vai fazer nessas 12 horas? Uma avaliação clínica desse paciente e vai colocar ali uma evolução do quadro clínico do paciente nas horas que ele ficou como enfermeiro, seja 12 horas, seja 6 horas, seja 24 horas, tá? Então, aqui, quem pode fazer a evolução? Preste atenção, o técnico e o enfermeiro, tá? Agora, o que o povo confunde é o processo de enfermagem, que contém 5 etapas. O processo de enfermagem é exclusivo do enfermeiro e a última etapa do processo de enfermagem tinha o nome de evolução. Para não ter essas confusões, colocar agora o nome de avaliação.
o enfermeiro ele faz o quê? Uma avaliação dessas 4 etapas quando o paciente roda 24 horas da primeira abordagem, entende? Então, cuidado, tá? Tem gente ensinando assim, anotação é do técnico e evolução é do enfermeiro. Cara, que isso? Calma, vai devagar, tá? Então, evolução é você evoluir algo em 24 horas. Você não pode evoluir sinais vitais. Você não evolui sinais vitais que foi verificado. Ah, verifiquei o dado do paciente agora, vou evoluir os dados. Não existe evoluir dados vitais. Você pode evoluir os dados das últimas 12 horas, os dados das últimas 24 horas. Então, evolução precisa de tempo. Uma vez que você vai lá e faz uma coisa, se não tiver uma outra coisa para comparar, como é que você evolui? Se o paciente melhorou, piorou ou se ele manteve? Então, evolução precisa de tempo. A anotação é pontual. Você vai lá, faz e anota. Então, enfermeiro faz anotação? Faz. Técnico de enfermagem faz anotação? Faz. Enfermeiro faz evolução? Faz. Técnico de enfermagem faz evolução? Faz. Agora, não confunda isso com o processo de enfermagem. O processo de enfermagem é exclusivo do enfermeiro e ele sofre alterações, tá? Então, se você pegar o último processo de enfermagem, o nome já não é mais evolução de enfermagem. Está escrito lá avaliação de enfermagem, beleza? Coloca aqui nos comentários que eu faço os vídeos assim para vocês não terem mais dúvidas, ok?